Joseph Smith, profeta ou impostor? Joseph Smith é lembrado por milhões de seguidores como profeta, visionário e fundador de uma das religiões mais influentes dos últimos 2 séculos, o mormonismo. Mas por trás de sua história de revelações e milagres, há também um lado polêmico e contestado. Para muitos críticos, Smith foi um jovem inteligente, mas também manipulador, que construiu uma religião baseada em histórias duvidosas, revelações convenientes e práticas controversas. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida do profeta da fronteira sob um olhar crítico e contestador, analisando suas visões, seus escritos e as acusações que ainda hoje levantam questionamentos sobre sua verdadeira identidade, a juventude e o ambiente religioso. Joseph nasceu em 1805, numa família pobre e com dificuldades financeiras constantes. Seus pais tinham inclinações místicas e acreditavam em visões e sonhos proféticos. Joseph, desde jovem, envolveu-se em práticas de vidente, usando pedras para supostamente encontrar objetos perdidos ou tesouros enterrados. Documentos da época mostram que ele chegou a ser processado em 1826 por impostura e charlatanismo por essas práticas. Para críticos, isso mostra que o hábito de ver coisas já fazia parte de seu perfil antes mesmo de falar em revelações divinas. Além disso, ele cresceu no chamado Burned Over District, região marcada por febres religiosas, onde jovens como ele eram facilmente influenciados. A primeira visão: contradições e versões diferentes. Em 1820, Joseph relatou ter visto Deus Pai e Jesus Cristo, que lhe disseram que nenhuma igreja era verdadeira. Porém, existem várias versões desse relato, registradas em épocas diferentes. Em algumas, ele viu apenas Jesus, em outras, anjos, em outra, apenas uma luz. Essas inconsistências levantam dúvidas sobre a autenticidade da experiência. Além disso, registros de igrejas locais mostram que não havia confusão religiosa extrema em Palmyra em 1820, como Joseph alegava. O reavivamento religioso mais próximo ocorreu anos depois. Críticos afirmam que a primeira visão foi um relato reconstruído posteriormente, adaptado conforme a necessidade de legitimar sua autoridade profética. O Livro de Mórmon, Revelação ou Plágio. Em 1827, Joseph afirmou ter recebido placas de ouro contendo a história de povos antigos na América. O problema: ninguém além dele viu as placas diretamente e os testemunhos das testemunhas foram contestados. Alguns chegaram a admitir que só as viram em visões espirituais, não fisicamente. O método de tradução também gera questionamentos. Joseph usava pedras videntes em um chapéu, prática semelhante às que usava para procurar tesouros. Muitos estudiosos apontam que o Livro de Mórmon contém anacronismos, fala de cavalos, trigo, aço e cidades fortificadas inexistentes nas Américas pré-colombianas. A estrutura do texto lembra fortemente a Bíblia King James, incluindo até erros de tradução específicos dela. Críticos também apontam semelhanças com o romance religioso View of the Hebrews, 1823, escrito na mesma região onde Joseph vivia. Para os céticos, o Livro de Mórmon não passa de uma criação literária do século XIX, construída a partir de fontes disponíveis e da criatividade de Joseph, a fundação da igreja e as conveniências das revelações. Em 1830, Joseph fundou oficialmente sua igreja. Revelações começaram a surgir para legitimar sua liderança. Sempre que havia crise ou necessidade, novas palavras de Deus apareciam. Exemplo: quando seu colaborador Martin Harris exigiu ver as placas, Joseph produziu uma revelação afirmando que Deus havia se ofendido e retirado temporariamente as placas. Quando enfrentava oposição dentro da igreja, novas revelações confirmavam sua autoridade exclusiva como profeta. Críticos veem isso como manipulação, revelações convenientes que serviam para resolver problemas práticos. Outro ponto polêmico: Smith introduziu a prática da poligamia em segredo, mas só revelou isso publicamente quando pressionado.
Muitas dessas revelações sobre casamento plural favoreciam diretamente Joseph, que se casou com dezenas de mulheres, algumas já casadas ou adolescentes. Para os defensores, era mandamento divino. Para os críticos, um exemplo claro de abuso de poder religioso, conflitos, poder político e violência. À medida que a comunidade mórmon crescia, também cresciam os conflitos com vizinhos. Em Missouri, acusações de fraude, violência e até tentativas de dominação política levaram a confrontos armados. O governador chegou a emitir uma ordem de extermínio contra os Mormons. Em Nauvoo, Illinois, Smith estabeleceu uma cidade quase autônoma com sua própria milícia e leis internas. Isso despertou ainda mais desconfiança. Quando um jornal local denunciou os abusos de poder e a poligamia secreta, Joseph ordenou sua destruição, o que levou à sua prisão. Essa ação foi interpretada como um ataque à liberdade de imprensa. Na prisão de Carthage, em 1844, Joseph foi morto por uma turba enfurecida. Para os fiéis, um mártir. Para os críticos, um líder religioso que havia acumulado poder demais e despertado ódio. O legado contestado. Após sua morte, Brigham Young levou os Mormons para o oeste, fundando Salt Lake City e transformando o movimento em uma força duradoura. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias conta com milhões de seguidores e grande influência mundial. No entanto, as polêmicas permanecem. A autenticidade histórica do Livro de Mórmon nunca foi comprovada. As versões divergentes da primeira visão enfraquecem o testemunho de Joseph. O passado de fraude com pedras videntes lança dúvidas sobre sua integridade. As revelações convenientes, a poligamia secreta e o acúmulo de poder político reforçam a visão crítica de que Smith manipulava seus seguidores. Assim, Joseph Smith continua sendo uma figura dividida. Para uns, profeta de Deus. Para outros, um habilidoso charlatão que criou uma religião em meio ao fervor espiritual de seu tempo. Joseph Smith não pode ser entendido apenas como profeta ou impostor. Ele foi um produto de seu tempo, um jovem carismático, vivendo em uma era de fervor religioso e transformações sociais. Mas os fatos contestados de sua vida, das visões contraditórias ao Livro de Mórmon cheio de anacronismos, da poligamia ao poder político, mostram um lado obscuro que não pode ser ignorado. Sua história nos leva a refletir sobre a força das crenças, a influência dos líderes religiosos e os perigos da fé cega. Profeta ou impostor, Joseph Smith permanece como uma das figuras mais controversas da história americana e seu legado continua sendo motivo de debate até hoje. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Acima de tudo, continuem curiosos!